Mateus capítulo 6, do versículo 19 até o versículo 34. Eu farei leitura, apenas acompanhe em sua Bíblia. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Muito bem. Este texto, a continuação do Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando, e nós chegamos até o versículo 18, no final do mês, aliás, no começo do mês de julho, e agora retornamos a este texto, onde o Senhor Jesus está ensinando uma multidão que está em seu entorno, num monte próximo ao mar da Galileia, e eles estavam aprendendo de Jesus, aprendendo sobre o reino de Deus, aprendendo sobre como o Senhor Jesus estava disposto a conceder-lhes do seu favor, da sua misericórdia, como ele veio para ser a justiça daqueles que não tinham justiça própria. Eles estavam aprendendo de Jesus como que eles poderiam desfrutar de comunhão com Deus e como eles deveriam viver a lei do Senhor. Basicamente, Jesus está tratando com eles da seguinte maneira: o Senhor Jesus citou alguns mandamentos que estavam sendo tratados de forma equivocada pelos anciãos, pelos líderes da religião judaica, e depois de tratar e fazer uma antítese desses mandamentos, mostrando que a interpretação estava ou deficiente ou estava completamente oposta àquilo que é o real sentido da lei, e depois de fazer essas antíteses, essas reais interpretações do que a lei requer do povo, ele vai resumir esta lei, dizendo que toda a lei de Deus resume-se em amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e também amar ao próximo como a si mesmo. E então o Senhor Jesus encerra esta primeira parte do sermão no final do capítulo 5, mostrando isso, mostrando que a maneira de demonstrarmos a verdadeira religião não é cultuando e lidando constantemente com os rituais, com os cerimoniais da religião, como no caso deles era o judaísmo, sem levá-los ou sem levar os princípios da palavra de Deus para a vida cotidiana.
Muito pelo contrário, a vida cristã é uma vida prática e ela deve ser orientada pela palavra de Deus, e ela não serve apenas para ser usada dentro do templo, na igreja, no momento de cerimonial. Ela deve ser por toda a vida. E a maneira como você demonstra que você realmente está comprometido com Deus e Deus está operando em você é através de um amor genuíno, autêntico, verdadeiro por Deus, e um amor genuíno e autêntico pelo seu próximo, demonstrado através de ações. Ao que Jesus chama de a justiça do reino. E alguns comentaristas, lidando com todo este texto, eles vão resumir tudo aqui dizendo o seguinte: Jesus está ensinando a ética do reino de Deus, como viver debaixo da justiça do reino de Deus, fazendo aquilo que o Senhor considera justo. E então nós entramos para essa segunda parte do capítulo 6, onde o Senhor vai tratar com os nossos corações, através destas propostas que o Senhor Jesus fala. Através disso ele vai nos ensinar que nós devemos ter uma confiança ilimitada no Senhor. O assunto dessa segunda parte do capítulo 6 é confiança em Deus. Este é o assunto. E eu gostaria de propor para vocês nessa noite que nós aprendêssemos com essa passagem que o sucesso na vida de cada um de nós depende de uma confiança ilimitada em Deus. O sucesso na vida de cada um de nós depende de uma confiança ilimitada em Deus. Cada um de nós tem sonhos, tem projetos, tem propostas para a vida, alguns que foram herdados do próprio ensino dos pais, daquilo que os pais orientaram você a fazer. Mas a palavra de Deus deixa muito claro que a proposta maior da nossa vida, da nossa existência, é fazer com que Deus, o nosso Criador, seja elogiado e louvado com o que nós somos e com o que nós fazemos. Os catecismos resumem isso da seguinte maneira: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele, gozar dele para sempre. Esta é a proposta maior da nossa existência. Esse é o objetivo de você estar vivo. O seu Criador te fez para que ele seja elogiado através da sua vida. E então o que seria ser uma pessoa bem-sucedida? Ser uma pessoa bem-sucedida é alguém que consegue, com a sua vida prática, fazer com que o nome de Deus seja glorificado. E Jesus vai mostrar nesse texto que para que você seja bem-sucedido, para que você tenha sucesso na sua vida, cumpra o propósito pelo qual Deus te criou, é necessário que você tenha uma confiança ilimitada nele. Vejamos isso em pelo menos quatro pontos aqui que estão claramente ressaltados no texto. Num primeiro momento, quando nós olhamos aí para os versículos 19 a 24, nós vamos encontrar o Senhor Jesus mostrando que o sucesso na vida depende da confiança ilimitada em Deus. Por quê? Porque quando não confiamos em Deus, nós desafiamos a razão e a fé. Em primeiro lugar, nós dependemos de confiança ilimitada em Deus, porque quando nós não confiamos em Deus, nós desafiamos a razão e a fé. Veja como Jesus mostra isso. Nos versículos 19 a 21, o Senhor Jesus fala sobre acumular tesouros. Uma coisa que todos os homens fazem, todos os seres humanos fazem. Aliás, nós crescemos sendo disciplinados, sendo constantemente ensinados que nós devemos ajuntar tesouros, né? Nós ensinamos as crianças desde cedo com um cofrinho a guardar suas moedinhas. Depois passa por uma poupança no banco, e nós vamos insistindo nessa ideia com os nossos filhos, que eles devem ter tesouros. A gente tem aquela conversa de pai para filho: olha, papai está trabalhando, papai não está em casa, porque o papai está construindo um patrimônio para que a gente tenha um futuro melhor. Não é isso que nós fazemos com os nossos filhos? Não é isso que nós ensinamos? Nós ensinamos: filho, você precisa ir cedo para a escola, precisa estudar, precisa se formar logo, para você ter o seu salário, para que você possa comprar uma casa, para que você possa fazer isso, para que você possa fazer aquilo. E parece que a nossa rotina de vida está insistentemente conduzindo a uma busca por tesouros e por acumulação de tesouros. E nessa busca, não poucas vezes, nós desvirtuamos o propósito principal da nossa existência, que é viver para a glória de Deus, e colocamos um outro propósito no lugar. O propósito de ser feliz através da conquista de muitas coisas. E nós nos tornamos, infelizmente, uma sociedade de pessoas consumistas, pessoas cansadas e estressadas de trabalho, pessoas infelizes por nunca ter o que desejam, quando na realidade nós deveríamos estar buscando outra coisa. E é isso que Jesus está dizendo.
Nós somos infelizes e não somos bem-sucedidos, por quê? Porque a nossa prática desafia a razão e a fé. É uma prática que vai na contramão daquilo que é racional à luz das Escrituras e vai na contramão daquilo que é próprio de alguém que tem fé em Deus, de acordo com as Escrituras. E o Senhor Jesus mostra isso da seguinte maneira: não acumule para vós outros tesouros sobre a terra. Por quê? Porque os tesouros sobre a terra são tesouros temporários. Esta é a explicação do porquê que falta de confiança em Deus nos leva a desafiar a razão. É irracional quando eu, que sou um cristão e sei qual o propósito da minha existência, sei que a minha vida definitiva não é esta, mas é aquela que é eterna, quando eu deposito toda a minha confiança, esperança e a minha luta diária na busca por juntar tesouros aqui, o que eu estou fazendo é uma coisa irracional e é fruto de uma vida de incredulidade. Por quê? Porque eu estou buscando tesouros temporários, quando na realidade eu deveria estar buscando tesouros eternos. E é o que Jesus está dizendo. Por que vocês estão acumulando e ajuntando coisas que, se forem alimentos, estes alimentos vão apodrecer. Se forem vestimentas, essas vestimentas vão ser corroídas pela traça. Se for prata, ouro ou qualquer tipo de metal, eles com o tempo serão corroídos pela ferrugem ou por algum processo químico que deteriore esses objetos. Se o seu tesouro estiver bem protegido e guardado, livre inclusive da umidade, de qualquer coisa que possa corroê-lo, ainda assim existem os ladrões que podem escavar e tirar de você aquilo que você tem. E então, nestas classificações que Jesus constrói aqui, mostrando que tudo que você imaginar nesta vida é corrosivo ou é temporário, porque alguém pode tirar de você, ele está englobando, não especificamente o inseto, a traça, não especificamente o processo da ferrugem, não especificamente o ladrão, mas tudo aquilo que pode te tirar o seu tão sonhado e tão precioso tesouro. E se finalmente nenhum desses processos humanos roubar de você o seu tesouro, você pode lembrar da história de Jó, por exemplo, que era um homem muito rico e muito bem sucedido, e um dia o Senhor autorizou Satanás a tirar tudo dele, e de uma maneira sobrenatural ele perdeu o que ele tinha. E então o que estas histórias, e especialmente essa pregação do Senhor Jesus nos mostra, é que é uma grande loucura, uma grande irracionalidade depositarmos todas as nossas esperanças e empreendermos todas as nossas forças numa busca por tesouros aqui. Você vai ficar cansado, vai envelhecer nessa luta, vai se desviar do Senhor, vai ter um relacionamento frio com Deus e com as outras pessoas. Para quê? Para garantir uma série de coisas que não vão servir para você, porque possivelmente você vai morrer antes de poder desfrutar de todas elas. E quem as herdar, possivelmente vai gastá-las de um jeito muito diferente de você. Então, o Senhor Jesus está dizendo, é irracional e é incredulidade quando nós depositamos todas as nossas expectativas em tesouros que são temporários. Mas se você continuar e observar os versículos na sequência, os versículos 22 e 23 vão dizer que quando nós não confiamos em Deus, nós desafiamos a razão e a fé. Por quê? Porque é uma questão natural da nossa vida, é que o que ilumina o nosso interior, o que traz luz para dentro de nós a respeito do que está fora de nós, são os olhos. Embora os nossos olhos não tenham luz própria, mas são os nossos olhos que lançam o esclarecimento, a revelação das coisas que estão fora de nós para dentro de nós. É com os olhos abertos que eu olho o mundo e conheço o mundo. E são também com os meus olhos que eu aponto e foco a um alvo, um objetivo, um plano para a minha vida, e estes meus olhos vão me conduzir pela vida até chegar neste lugar. E então o que Jesus está dizendo é que os nossos olhos são como um farol de um carro numa noite escura. Você depende deles para saber para onde você vai, você depende deles para saber como está o caminho, você depende deles para se orientar. Eles são o farol da sua existência, da sua vida. E ele vai dizer o seguinte: se o seu farol for bom, se os seus olhos estiverem voltados para o lugar certo, os teus olhos farão com que o seu corpo inteiro fique luminoso. Mas, por outro lado, se os seus olhos forem maus,
o teu corpo estará numa verdadeira encrenca, estará em trevas. Porque os teus olhos vão focalizar naquilo que não é bom e vão te conduzir para uma grande armadilha, para uma grande cilada. Existem exemplos muito práticos sobre isso, mas eu acredito que o principal deles, talvez para você não seja isso, mas eu acredito que é o mais simples de entender. Quando um jovem, um adolescente, por exemplo, começa a ter acesso a material pela internet pornográfico, ele vai aprender a gostar de algo que vai conduzir a existência dele por um caminho de ruína. Ele vai arruinar a existência dele por causa disso. Por outro lado também, quando nós, pais, por uma infelicidade, por uma falta de instrução e confiança na palavra do Senhor, ensinamos os nossos filhos a contemplarem constantemente os tesouros desta vida como se fosse a coisa mais preciosa que eles deveriam ter, que eles deveriam buscar. Infelizmente nós arruinamos a vida dos nossos filhos porque nós tornamos os seus olhos maus. E num mundo em trevas, quando nós ensinamos os nossos filhos a focalizarem num tesouro deste mundo, nós estamos fazendo com que os olhos dos nossos filhos sejam trevas. Agora imagine você, se você está numa noite escura e os teus olhos são olhos cheios de trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. Porque você não está andando à luz do dia, como agora é obrigado, quando você está numa estrada, andar à luz do dia com o farol aceso. Aí tranquilo, se o farol apagar, você pode até tomar uma multa, mas você não vai perder o rumo por causa disso. Mas o nosso mundo não é um mundo iluminado, o nosso mundo é um mundo que, conforme a palavra de Deus diz, jaz no maligno, é um mundo em ruína, é um mundo em trevas. Se os seus olhos não forem bons, você arruina toda a sua existência. Se os olhos estiverem voltados para aquilo que é pernicioso, pecaminoso, para aquilo que é temporário, humano, e para aquilo que não é Deus, qualquer coisa que não seja o Senhor, você vai arruinar a sua existência, e vai arruinar a existência do seu filho, da sua filha, de quem quer que seja que esteja ao teu lado. E então, o Senhor Jesus está mostrando que nós não seremos bem-sucedidos se não dependermos e confiarmos ilimitadamente nele, porque todas as vezes em que nós não confiamos em Deus, nós desafiamos a razão. Quando nós deixamos de olhar para Deus e fazer do Senhor o objetivo máximo da nossa vida, você vai colocar outra coisa no lugar, e esta coisa é terrena, e esta coisa é humana, e esta coisa é temporária, e esta coisa é passageira. Então, que grandes trevas serão a sua vida. Ainda que você viva dentro de uma igreja, mas que grandes trevas serão a sua vida. Caminhar paralelamente à luz durante toda a existência, para morrer nas trevas, porque ao invés de buscar o reino de Deus, você buscou as coisas deste reino temporário. É irracional, é fruto de incredulidade isso. Além disso, ele mostra para nós também no versículo 24, que quando nós não confiamos inteiramente em Deus e colocamos no lugar de Deus outras coisas, nós estamos praticando a idolatria. Veja o versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Há algumas versões, se você tiver uma versão diferente, talvez você encontre isso, mas o termo que está aqui no grego é mamon. Não é riqueza, mas é o ídolo das riquezas. O Deus daqueles que incredulamente adoram os tesouros desta vida e não adoram a Deus. O que Jesus disse para aquelas pessoas que o ouviram lá aquela primeira vez é: vocês não podem servir a Deus e a mamon ao mesmo tempo. Porque ou vocês vão agradar um e vão desagradar o outro, ou vocês vão se devotar a um, ou vocês vão se devotar ao outro, mas vocês não vão fazer isso com os dois. E então o que Jesus está dizendo, veja que loucura que é a vida sem confiança em Deus. Quando você confia nas coisas deste mundo, busca as coisas deste mundo, coloca os olhos nas coisas deste mundo, entre outras coisas, da irracionalidade que isso é, você pratica idolatria. E a gente está o tempo inteiro achando que idolatria é entrar numa determinada igreja e se dobrar diante de uma estátua de barro. E então, quem são os idólatras? São só as pessoas que fazem isso. Mas as Escrituras dizem, e o Senhor Jesus diz, que é idolatria quando você deixa de ter Cristo, quando você deixa de ter Deus, quando você deixa de ter o céu como foco maior de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho.
Quando você coloca qualquer outra coisa no centro das suas atenções, você está praticando idolatria. Alguns anos atrás nós tivemos um acampamento, o reverendo Cícero veio pregar nesse acampamento, e ele disse uma frase que eu não esqueci desde lá, e eu acredito que os jovens que estavam lá não esqueceram também. Numa das pregações ele disse o seguinte: aquilo que monopoliza os seus pensamentos durante todo o dia é o seu Deus. Se você passa o dia inteiro pensando em dinheiro, eis aí o seu Deus. Se você passa o dia inteiro pensando numa pessoa, eis aí o seu Deus. Se você passa o dia inteiro pensando num título, num cargo, num poder, eis aí o seu Deus. Se você passa o dia inteiro pensando num carro, ou numa casa, ou em alguma coisa desse tipo, eis aí o seu Deus. Porque você não pode servir a dois senhores. O seu coração estará devotado a um único Deus. E infelizmente, aqueles ouvintes do Senhor Jesus estavam ouvindo essa palavra porque precisavam ouvir. E nós estamos lendo isso nessa noite porque nós precisamos ouvir. Porque nós vivemos num mundo onde somos tentados o tempo inteiro a colocar o nosso coração em algo que não é Deus. Veja, você consegue imaginar um casamento onde a esposa está casada com um marido, mas o coração dela pertence a outro homem? Você consegue imaginar isso? Ou uma situação em que um casal está vivendo junto, mas o coração do marido está em outra mulher. Isso é suportável para você? Se coloque no lugar desta pessoa que não tem o centro das atenções e da afeição do seu esposo, do seu cônjuge, ou da sua esposa e da sua cônjuge. Como você ficaria nessa situação? Pois é exatamente o que acontece com o coração de Deus, quando nós nos declaramos cristãos, mas vivemos o tempo inteiro apaixonados por outras coisas que não o próprio Deus. E então o Senhor Jesus está nos mostrando isso é irracional. Não apenas dentro dos padrões das Escrituras, mas isso é irracional em qualquer âmbito que você puder imaginar. E isso é falta de fé, é incredulidade, é traição. Em qualquer lugar. E em qualquer lugar que você considerar e conversar sobre esse assunto, alguém vai dizer, mas isso é traição. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês não têm como servir a dois senhores. Vocês vão agradar um e vão trair o outro. Por isso que é irracional. Por isso que é impossível você ter uma vida bem-sucedida diante de Deus, se você não tiver uma confiança ilimitada nele. Porque se você depender de confiar em outras coisas ou em outras pessoas, você trairá Deus e vai idolatrar aquilo onde você tem depositado sua confiança. Olhando ainda para o versículo 25, o resultado final disso é que nós vamos confundir os valores. E é por isso que é uma irracionalidade. Quando, vejam só o que Jesus diz, por isso vos digo, ou seja, ele está levando em consideração o que ele disse anteriormente, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? O Senhor Jesus está fazendo a seguinte comparação: vocês estão preocupados com vestimenta e vocês estão preocupados com comida, mas espera um pouco. Quem foi que criou a vida? Não foi Deus? Não foi Deus que criou a vida? Quem foi que criou o corpo? Não foi Deus? Vejam só, se vocês creem que Deus deu a vida e Deus te deu um corpo, a vida é maior do que a comida? O corpo é maior do que o alimento? Sim, é claro que é. Então como é que você pode ficar com medo? Acaso existe alguma coisa difícil para esse Deus que criou a vida? É mais difícil criar a vida ou é mais difícil criar a comida? É mais difícil criar o corpo ou é mais difícil criar a veste? O mesmo Deus que te deu vida e que te deu um corpo, é o Deus que pode abundantemente te dar comida e te dar vestimenta. Então o que está acontecendo? Por você não confiar em Deus, você está invertendo os valores da vida. Está considerando o alimento mais importante que o corpo, e você arruina a existência do corpo, fazendo coisas que contrariam a palavra de Deus, e que podem levar você a uma vida de punição eterna no inferno, por causa de comida, que é infinitamente menor do que a vida e o corpo que Deus te deu. Por causa de vestimenta, que é infinitamente inferior ao corpo que Deus te deu. Ou seja, irracionalidade e incredulidade.
E então o Senhor Jesus está ensinando que nós devemos confiar ilimitadamente em Deus, porque quando nos falta confiança, nós desafiamos todos os princípios da razão e da fé, tanto nas Escrituras quanto fora delas. E então talvez nesta noite nós estejamos aqui, todos nós, vivendo uma crise de confiança em Deus. E então o Senhor nos notifica nesta noite, através da sua palavra, que nós precisamos parar com isso imediatamente, que nós precisamos voltar os olhos para o Senhor, voltar a nossa busca pelo Senhor, que nós devemos dedicar todos os nossos esforços para a glória do Senhor, porque quando eu coloco qualquer outra coisa no lugar disso, eu estou sendo irracional e eu estou sendo incrédulo. Este é o primeiro ponto para nós. Segundo lugar, eu gostaria que você olhasse aí a partir do versículo 25, que nós começamos a falar sobre ele. E o versículo 25, o Senhor Jesus vai nos ensinar através dele, nos versículos da sequência, que nós devemos ter uma vida de confiança ilimitada em Deus, porque quando não fazemos isso, quando não confiamos em Deus, nós mergulhamos a nossa existência num mar de ansiedade e de inquietação. Quando nós não confiamos ilimitadamente em Deus, nós mergulhamos a nossa existência num mar de ansiedade e de inquietação. Vejam só, a partir do versículo 25, nós temos o Senhor Jesus dando uma ordem muito clara para eles: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, ou quanto ao que haveis de beber, porque a vida de vocês é maior do que o alimento, porque o corpo é maior do que o vestimento. E aí o Senhor Jesus vai mostrar isso para nós. Mostra isso de várias formas. Primeiro ele diz: vocês não podem se entregar à ansiedade. Não podem. E é por isso que vocês precisam confiar em Deus. Porque não se entregar à ansiedade é uma ordem do Senhor Jesus. Não se entregue à ansiedade. Existem algumas versões que trazem uma tradução diferente. Eu encontrei várias, mas a que eu mais gostei é uma tradução que diz assim: não tenha esse mau hábito de ser ansioso. Não tenha este mau hábito de ser ansioso. Eu gostei demais, porque se paira na nossa mente ou no nosso coração a dúvida de que a ansiedade é um mau hábito, está claro aqui nas Escrituras. Não façam isso, porque isso é péssimo para vocês. Aqueles que trabalham na área da saúde, e eu já ouvi de muitos, eu acredito que vocês também já ouviram de muitos profissionais da área da saúde, que a ansiedade, ela vai produzir muitas enfermidades no corpo de uma pessoa. A ansiedade é um grande caminho, é uma porta aberta para que se estabeleça na sua vida muitas doenças e muitas enfermidades. Mas pior do que uma doença que possa afetar o seu corpo, a ansiedade é um pecado, e isso afeta a sua alma. E o Senhor Jesus diz: você não deve viver ansioso, primeiro porque, novamente, isso é algo irracional. Sabe por que é irracional? Vejam só, a vida, nós já falamos, é maior que a comida. O corpo é maior do que as vestimentas. E provavelmente quando Jesus estava dizendo isso, estava passando uma manada de pássaros no céu, uma revoada de pássaros. E é interessante, só a título de curiosidade, a Bíblia cita aves o tempo inteiro. Isso porque a Palestina é uma região que existe uma abundância de aves no céu. Não sei se hoje aqueles que viajam para lá puderam ver isso, mas nos tempos bíblicos fica muito claro que as pessoas estavam constantemente contemplando aves no céu. E provavelmente aquela multidão estava lá, e o Senhor Jesus usou um exemplo ali que aconteceu naquele momento. E aquela revoada de pássaros, o Senhor Jesus diz: olhem para o alto. Vocês estão vendo esses pássaros aí? Eles não semeiam, eles não colhem e eles não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai sabe que eles precisam. E então Ele supre as suas necessidades. E aí Jesus se volta para eles e diz: vocês valem muito mais do que essas aves. Vejam só, se estas aves, que aos olhos humanos são quase que insignificantes, no outro texto falando sobre pardais, por exemplo, um fecho com 3 pardais era vendido lá nas feiras da Palestina por 1 centavo. E ainda que a gente não saiba quanto que significava 1 centavo exatamente lá, mas centavo sempre é pouco em qualquer moeda.
1 centavo. Quanto que vale uma pessoa? Uma pessoa custa caro. Mesmo nos mercados escravagistas mais defasados, uma pessoa custa caro. Mas para Deus, o valor é altíssimo. Porque para Deus a nossa vida custou a vida do próprio Filho dele. E Jesus, que sabia o preço que ele ia pagar por cada uma daquelas pessoas, disse: por que vocês estão ansiosos? Se Deus alimenta essas aves, Deus alimenta vocês também. Muito melhor do que elas, porque vocês valem muito mais do que uma ave dessas que voam no céu. De onde emana o valor do ser humano? Você pode se remeter a Gênesis e você pode encontrar como foi a criação de todos os seres. Deus disse: haja animais selváticos, répteis, animais que povoem os mares, que povoem os céus. Mas quando o Senhor foi criar o homem, não foi assim que ele fez. Quando o Senhor foi criar o homem, o Senhor o fez à sua imagem e semelhança. De onde vem o valor do homem? O valor do homem vem do fato de que Deus colocou o homem sobre essa terra para ser um reflexo do que Deus é. E ainda que o pecado tenha nos deformado de uma maneira profunda, ainda assim não existe na criação nada mais parecido com Deus do que o homem. E então Jesus está dizendo: vocês se preocupam demasiadamente, ficam ansiosos e esquecem que o Criador de vocês, que sustenta todos os seres neste universo, Ele também é responsável por sustentar você. E então não deixe que a falta de confiança em Deus mergulhe a sua existência num mar de ansiedade e de inquietação. Porque quem faz essas coisas, nós vamos ver lá na frente, são pessoas que não conhecem a Deus. Um outro argumento que Jesus vai usar é que a ansiedade é algo absolutamente inútil. Ele vai dizer: olha, pode alguém, por um acaso, por mais ansioso que esteja, acrescentar ao curso de sua vida um instante sequer? A ideia é mais ou menos assim. A gente normalmente usa o exemplo de 24 horas. Ficar ansioso o dia inteiro vai aumentar 1 hora do dia? Não, não vai. Mas quando o Senhor Jesus fala curso da vida, a melhor comparação não é com um dia. A melhor comparação é com a vida inteira. E olha o que Jesus está dizendo. O exemplo é muito mais forte, muito mais contundente do que ficar preocupado o dia inteiro para ver se o dia tem 24 horas e meia. Não, o que Jesus está dizendo é: vocês têm quantos anos? Tem 70, 80, 90? Por mais que você passe a sua vida inteira ansioso, você não vai acrescentar meia hora numa existência de 70 anos. Os seus dias foram escritos e determinados por Deus. E você vai viver exatamente os dias e as horas e os segundos que Deus escreveu para você. Com ansiedade ou sem ansiedade, é isso que você vai viver. O problema é que a ansiedade vai destruir você e vai te dar uma vida muito ruim. Uma vida insuportável, cheia de muitas inquietações. Mas o Senhor Jesus disse: é inútil que vocês vivam ansiosos, porque a ansiedade de vocês não muda o curso da vida de vocês. Ela vai mudar apenas o seu estado dentro dessa vida. Ela não vai mudar a distância que você vai percorrer, mas ela vai mudar o como você vai percorrer. O Senhor disse através do profeta Isaías, lá no capítulo 1 das profecias de Isaías, dos versículos 18 a 20, ele diz que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como carmesim ou como escarlate, ele os tornará branco como a lã ou como a neve. E aí, no versículo 19, ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, morrereis ao fio da espada. O que Jesus está falando? O que o Senhor está falando através de Isaías? O Senhor está falando com o seu povo. E o que o Senhor está dizendo para o seu povo é o seguinte: veja, se vocês ouvirem as minhas palavras e me obedecerem, vocês vão ter uma vida abençoada, uma vida boa aqui. Não é uma vida de esbanjamento. Não, não é isso. Mas será uma vida boa. Mas se vocês se recusarem, vocês terão uma vida terrível. E é o mesmo que Jesus está ensinando aqui, quando ele diz: não adianta vocês ficarem ansiosos, porque a vida de vocês não vai ser aumentada pela ansiedade. E nós, como pessoas que vivenciam ansiedade, a gente pode falar, e eu acredito que todos vocês sabem disso. O que a ansiedade faz com a sua vida?
ao invés de te dar mais tempo, a impressão que dá é que acaba com o tempo. Quando você está ansioso por alguma coisa, parece que o tempo voa, some, e você não consegue fazer as coisas que você precisa fazer. Cuidado, isso é falta de confiança em Deus. Quando não confiamos em Deus, mergulhamos a nossa vida num mar de ansiedade. Por último, quando não confiamos em Deus, mergulhamos a nossa vida em ansiedade e inquietação. Por quê? Porque ansiedade e inquietação é próprio de incredulidade. E o Senhor Jesus está dizendo, é terrível para vocês. Porque essa ansiedade e essa inquietação é nada mais, nada menos do que uma prova de que vocês são exatamente iguais aos gentios. Os gentios nesse texto aqui é sinônimo de gente incrédula, de gente que não tem fé. E então, segundo esse texto, o Senhor Jesus está dizendo no versículo 32, são os gentios, ou os incrédulos, que procuram estas coisas. Que ficam ansiosos com comida, que ficam ansiosos com bebida, que ficam ansiosos com vestimento. Porque eles não confiam em Deus. Porque eles não creem em Deus, e por não confiarem e não crerem em Deus, eles entregam a sua vida a um mar de inquietação e vivem mal por causa disso. Mas se você conhece a Deus e sabe quem Deus é, como é que você deve viver para ser bem sucedido? Você deve viver confiando em Deus, e o Senhor Jesus nos ensina que a confiança é necessária para que eu tenha sucesso, porque quando nós confiamos em Deus, nós declaramos e confiamos na sua onisciência, na sua providência. E o contrário é verdadeiro. Quando não confiamos em Deus e entregamos o nosso coração à ansiedade, nós negamos a onisciência do Deus providente. Esse é o terceiro ponto. Quando nós vivemos sem confiança em Deus, nós negamos a onisciência do Deus providente. Jesus está dizendo, vejam só, quando você não crê, quando você duvida, quando você não confia inteiramente em Deus, parte B do versículo 32, você está esquecendo que o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Não precisa ficar ansioso com comida, com bebida, com vestimenta, com teto, com o emprego que você precisa, porque Deus sabe que você precisa. Deus sabe que você precisa. E então nós precisamos lembrar disso constantemente. O nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus não é um Deus apático, o nosso Deus não é um Deus esquecido, o nosso Deus não é um Deus insensível. Muito pelo contrário. Se eu perguntasse para vocês quais são as três principais características de Deus, provavelmente vocês responderiam, Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. Pois bem, se você sabe que Deus é onisciente, por que você tem medo que Deus deixe faltar alguma coisa para você? Se nós sabemos que o nosso Deus é o Deus todo-poderoso, o Deus da providência, por que a gente fica com medo de atravessar algumas circunstâncias? Bom, talvez porque nós ainda sejamos incrédulos, ou porque tenhamos deixado o nosso coração se encher de incredulidade. Mas o convite da palavra do Senhor é para que nós confiemos na onisciência e na providência divina. O apóstolo Paulo, orando pelos crentes lá em Éfeso, no capítulo 3 da carta, versículo 20, ele registra que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou nem pedimos ainda, só pensamos, e Ele sabe do que eu preciso. E Ele não só é poderoso para saber o que eu preciso, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu preciso, do que eu estou pensando. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós buscamos. Então é absolutamente irracional nós sairmos daqui e amanhecermos a segunda-feira roendo as unhas de ansiedade pelo que vai acontecer durante a semana. Pelo contrário, nós devemos sair, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Dormir como quem tem a melhor vida do mundo. Por quê? Porque nós temos o melhor Pai do mundo. E Ele está cuidando da nossa vida e da nossa existência. Precisamos dar esse testemunho para os nossos filhos, para que eles cresçam também confiando no Senhor e aprendendo com o Senhor. Em último lugar, quando olhamos para esse texto nos faz lembrar que quando confiamos em Deus, nós cumprimos o supremo propósito da nossa existência. Veja o que diz estes dois últimos versículos, 33 e 34.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Faça o que você foi feito para fazer. Nós somos feitos para ficar preocupados? Não. Nós somos feitos para viver roendo as unhas de ansiedade? Não, absolutamente não. Nós somos feitos para uma busca ensandecida, enlouquecida por acumular tesouros neste mundo? Também não. Nós somos feitos para quê? Nós somos feitos para fazer com que Deus seja elogiado. Nós fomos criados para usar todos esses talentos que Deus nos deu para fazer com que o nome dele seja exaltado e glorificado. Esse tem que ser o propósito maior da minha vida. Deus te deu talento para fazer uma série de coisas. Faça, não para juntar coisas para você, mas faça para juntar glória para o nome de Deus. É isso que nós temos que fazer. Esta é a proposta de Deus para a nossa vida. E enquanto você estiver buscando glória para o nome de Deus, Deus vai acrescentar na sua vida tudo o que você precisa. E especialmente o que é citado aqui no texto, estas coisas serão acrescentadas, são as coisas elementares da vida. Comida, vestimenta, bebida, o básico. Pastor, vou ficar rico fazendo isso? Não sei. Se Deus quiser, vai. Se Ele não quiser, não vai. Mas isso não importa. E nós devemos ter essa consciência. E o que é mais importante na vida não é ser rico. Principalmente nós pais, porque a gente fica ensinando isso para a cabeça dos nossos filhos o tempo inteiro, colocando na cabeça deles que eles têm que ser ricos, bem-sucedidos. Só que ser rico não é ser bem-sucedido. Fazer com que o nome de Deus seja glorificado, isso sim é ser bem-sucedido. Fazer com que Deus seja louvado através da vida dos nossos filhos, isso sim é ser bem-sucedido. Tem muito filho que sai de casa cedo, vai para a universidade e nunca mais volta para a igreja. E aí o pai ou a mãe vai dizer, olha, eu sou um pai e uma mãe feliz, porque eu consegui criar meu filho, tem uma boa profissão, está ganhando muito dinheiro. Ah, uau, bacana. Mas a minha questão é, seu filho vai passar a eternidade aonde? Porque se o seu filho for passar a eternidade no inferno, então você é o pai e a mãe mais mal sucedido da história. Por isso que nós precisamos pedir a Deus que tenha muita misericórdia de nós pais, para que nós possamos ensinar os nossos filhos o que realmente tem valor e o que realmente Deus quer. Porque por mais que você tenha sido bem sucedido em ensinar o seu filho a ganhar dinheiro, se você não conseguiu ser bem sucedido em ensinar o seu filho a servir ao Senhor, infelizmente você fracassou em tudo. Eu sei que é duro isso, sei que é duro porque eu sou pai. E vocês que são pais sabem por que é duro. Porque todo pai quer o bem do filho, mas às vezes nós mesmos como pais estamos equivocados na vida. E então o melhor caminho é que a gente se conserte, porque os nossos filhos naturalmente acabam imitando o que a gente faz. Então antes que seja tarde, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que os nossos filhos, nos vendo fazer isso, eles também possam nos imitar e eles façam o mesmo. E então a palavra do Senhor para nós é essa: quer ser bem sucedido? Então busque ao Senhor de todo o coração. Faça do Senhor o alvo maior da sua vida. Confie nele inteiramente. E Ele vai suprir todas as suas necessidades. Que Ele vai cuidar do seu futuro. Isso não significa também um atestado para você cruzar os braços e viver uma vida de preguiça. Porque a Bíblia também tem um tratado sério contra a preguiça. Trabalho, eu costumo dizer sempre aqui, trabalho é algo que Deus inventou e inventou antes da queda do homem. Trabalho faz parte da nossa vida, nós somos criados e aparelhados para trabalhar. Estava lendo recentemente uma matéria falando sobre as árvores e nessa matéria estava falando que toda árvore diariamente ela vive uma relação de troca com o ambiente ao seu redor. As raízes extraem nutrientes da terra, as folhas e o tronco extraem do sol aquilo que ela precisa para fazer para ter a sua vitalidade, para ser viçosa, para todos os processos químicos que acontecem ali. E aí nessa matéria está dizendo algo interessante, falando a respeito do esforço que uma árvore faz para levar da terra para a ponta do galho água para um dia inteiro.
E o esforço que ela faz é o esforço equivalente ao serviço, se fosse comparar com o serviço nosso, a pelo menos 7 horas e meia de exercício físico pesado. É o tamanho do esforço de uma árvore média para levar água do solo para as suas pontas. Se fosse comparar uma árvore com um ser humano, você teria que gastar todos os dias apenas para abastecer de água a sua vida, 7 horas. Já pararam para pensar nisso? E a gente olha para uma árvore e fala assim, a árvore está lá, estagnada, não precisa fazer nada. Precisa trabalhar, não precisa... Quem disse que não precisa trabalhar? Existe um trabalho interno constante, que ela precisa realizar, porque senão ela morre. Esse texto não é um tratado para que você pare na vida e não faça mais nada. Mas esse texto é uma orientação do Senhor Jesus para que em tudo que eu for fazer, eu faça depositando a confiança em Deus. Eu faça com os olhos voltados para o lugar certo, que é para o céu. E eu faça com a intenção correta, que é acumular tesouros aonde a traça e a ferrugem não corrói, que é adquirir, pela graça e a misericórdia do Senhor, tesouro no céu. É alcançar com a minha vida e com a minha família a glória do Senhor, para que o Senhor seja elogiado através das nossas vidas, seja louvado, e nós cruzemos essa nossa peregrinação, essa nossa história aqui, aprovados por Deus. E é isso que Jesus está dizendo. E Jesus estava ensinando isso porque ele estava dentro de um contexto em que a religião tinha desvirtuado de tal maneira a cabeça das pessoas. Eles eram religiosos, cheios de tradições e cerimoniais, mas eles não viviam para o Senhor. A religião deles fracassou em tirar o coração deles das coisas terrenas e colocar nas coisas celestes. E Jesus agora está propondo algo novo, dizendo para eles que eles precisavam reorientar a sua vida, eles precisavam confiar em Deus ilimitadamente, descansar na direção que Deus estava dando para a vida deles. Nesta noite eu quero encerrar esta palavra dizendo para vocês que nós precisamos fazer o mesmo. Queria começar com você que talvez não tenha ainda declarado sua fé em Cristo Jesus, não tenha se rendido ao Senhor Jesus. Jesus Cristo veio a este mundo para buscar e salvar pessoas como nós, que estávamos perdidos, andando e caminhando numa direção de ruína para a nossa vida. O Senhor veio nos buscar, veio nos salvar. Ele morreu para nos perdoar dos nossos pecados, para nos dar a justiça que é dele, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Toda a inquietação que você já sentiu na vida e todo o vazio que você já sentiu, só tem uma solução para isso, e a solução é Jesus. E então é necessário, se você quer acabar com a ansiedade, e se você quer tirar a sua vida das trevas, você precisa se render ao Supremo Senhor, ao nosso Salvador, que disse essas palavras que acabamos de ler. Ele tem um novo norte para a sua vida. Ele quer reorientar a sua vida. Ele quer fazer com que você viva para aquilo que realmente você foi criado, porque só assim você vai ser feliz. Para você que já é cristão há um bom tempo, e talvez por desobediência à palavra do Senhor, como muitos de nós fazem constantemente, você tenha tirado Deus do centro da sua vida, Cristo do centro da sua vida, a centralidade de Cristo da sua vida, e tenha colocado outras coisas. Talvez a busca por uma condição econômica e social melhor, talvez a busca por poder, por realização, por reconhecimento, tenha tirado você e a sua vida dos trilhos, e nesta noite a palavra do Senhor te chama a uma reorientação. Deus precisa ser o centro da sua vida. A sua maior busca precisa ser a glória de Deus. O nosso maior projeto de vida precisa ser glorificar o nosso Deus. E então Deus precisa ser trazido para dentro do nosso trabalho, precisa ser trazido para dentro da nossa casa, precisa ser trazido para dentro das nossas férias, precisa ser trazido para dentro das nossas conversas, para dentro das nossas festas, porque Cristo tem que ser o fim principal nosso. Então eu quero desafiar você a orar nesta noite e pedir: Senhor, me ajude a viver essa reorientação segura, de acordo com a tua palavra. Quero trazer uma palavra especial a você que é pai. Vamos todos juntos orar para que Deus nos dê força, para que a gente ensine para os nossos filhos, muito mais do que ganhar dinheiro, que nós ensinemos para os nossos filhos a glorificar a Deus.
que nós ensinemos os nossos filhos a compartilhar o Evangelho para ganhar almas para Cristo Jesus. Porque então, assim, eles vão ajuntar tesouros no céu. Nós precisamos disso. Para vocês que são filhos, eu queria deixar a seguinte palavra para vocês, especialmente para os jovens. Nós estamos vivendo numa época em que os jovens estão atravessando a juventude e não estão casando. Isso tem tudo a ver com o texto que acabamos de ler. Eles estão se tornando moços velhos. Sabe por quê? Porque estão sendo criados dentro de uma sociedade que diz para eles que eles precisam ter garantias antes do casamento. Então eles precisam primeiro ter um emprego para ganhar muitos reais. Precisam ter uma casa, precisam ter um carro, precisam ter uma série de coisas. E por causa disso, não vou chamá-los de pobres, mas eu queria citá-los como jovens que ficam cansados, porque é colocado sobre os ombros desses jovens uma carga tão grande, que eles nunca se sentem prontos para casar. E vivem inflamados, muitos deles. Por quê? Porque querem casar, porque querem um relacionamento sério, mas ou não acreditam ainda estar pronto, porque não tem a tal da casa própria, porque não tem o tal do carro, e porque não tem o tal do bom emprego, ou outros porque não encontram alguém que esteja disposto a entrar num relacionamento sério. Não antes de terminar minha faculdade, pós-mestrado e MBA. E depois de passar um ano nos Estados Unidos aprendendo inglês, daí eu estou pronto para casar. Você não vai casar nunca. E quando consegue casar lá com os 40, daí começa outra crise, porque daí não consegue ter filho. É isso que está acontecendo com essa geração, que infelizmente foi criada por uma outra geração que ensinou que precisava ganhar dinheiro a todo custo e não dá para fazer nada antes de ter dinheiro. É interessante, se você fizer uma entrevista com a maioria dos que hoje estão começando a ter cabelo branco, você vai ver que nós casamos sem ter casa própria. Você vai ver que a maioria casou sem ter um emprego que desse uma renda muito grande. E a gente está vivo até hoje. Alguns tiveram 1, 2, 3, 4, alguns se aventuraram, tem 5 filhos. Ninguém morreu de fome. Mas daí a gente impõe sobre essa nova geração que eles precisam fazer uma porção de coisas antes. E aí a gente tem muitos jovens na igreja e não tem casamento. Enquanto isso, os muçulmanos, que a gente diz são hereges, são loucos. O camarada faz 18 anos, ele vai casar com uma menina de 14 já, e depois vai casar ano que vem com uma de 16, vai casar com uma 5, 6, e filho, e ninguém morre de fome. E eles estão aí enchendo o mundo de filhos. Hoje é a religião que mais cresce no mundo, e sabe por que é a religião que mais cresce? Porque é a religião onde os casais mais se reproduzem. E então eles crescem organicamente 10 vezes mais, isso é estatística. Eles crescem organicamente 10 vezes mais do que todos os outros cristãos do mundo, incluindo todas as religiões juntas. E a gente está fazendo o quê? Não, pastor, um filho só, porque vamos com calma, porque olha a situação econômica do país. Você acha mesmo que o seu sustento e o sustento da sua casa depende da situação econômica do país? Você acha mesmo que depende do seu emprego? A palavra de Deus diz que não depende do seu emprego. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. É isso que a palavra de Deus diz. Não fala quanto ele ganha, fala que do trabalho, ele tem que trabalhar. Do trabalho, ele vai ter tudo que ele precisa, e vai tudo bem na vida dele, e ele vai ser muito feliz. Então eu quero deixar essa palavra com vocês, solteiros, jovens. Não tenham medo de casamento, não tenham medo de assumir compromisso. E se essa for a insistência do seu pai, da sua mãe, tem que formar antes. Não, você precisa trabalhar para poder ter o seu ganho. E o resto você fala para o seu pai: pai, lembra de quando você casou? Era assim? Eu também tenho que querer casar. Então vocês, meninos, queiram casar. Queiram constituir família. É bênção de Deus, é ideia de Deus. E não fica protelando isso, porque protelar isso é trilhar um caminho espinhoso de pecado, que vai arruinar a vida de vocês.
Tem uma outra estatística também, eu gosto de ficar citando essas informações, são interessantes. Estava lendo um livro sobre casamento esses dias, e o autor cita uma estatística dizendo o seguinte, que fizeram um estudo com 2.000 casais, e fizeram uma entrevista e fizeram um estudo econômico com eles e descobriram o seguinte, que todos eles enriqueceram, casais abastados, todos eles enriqueceram depois que casaram. Casaram pobres e ficaram ricos depois que casaram. Então, se você quer ainda um bom caminho para ter muitas coisas nessa vida, eu vou dizer, a melhor chance que você tem é casado, porque solteiro gasta dinheiro e torra dinheiro igual água. Então casa, porque aí você vai ter uma condição melhor. E pode perguntar para as pessoas aqui da igreja que você tem contato, tem um pouquinho mais de intimidade, me fala aí, você casou rico ou casou pobre? Você ficou rico depois que você casou ou antes de ter casado? Você vai ver que 100% da resposta foi depois que eu casei. Isso se você achar uma esposa virtuosa. Isso se você achar um homem virtuoso e trabalhador. Bênção de Deus para a nossa vida. Eu queria deixar isso com vocês. O supremo propósito da nossa vida é viver para a glória do nosso Senhor. Portanto, confie ilimitadamente em Deus e siga o curso da vida que Deus te propôs para viver. Case, tenha filhos. Estimule os seus filhos a casar, tenha netos. Viva para a glória de Deus. Se for para reunir os netos todos numa casinha com 2, 3 cômodos, amém. Se você tiver uma fazenda para encher a fazenda de netos, amém também. Mas o importante é que na casinha ou na fazenda, o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, dos seus filhos e dos seus netos. É isso que é essa a proposta de Deus para a nossa vida, e é isso que Jesus nos ensina. O sucesso da nossa vida depende de uma confiança ilimitada em Deus. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a confiar assim nele. Feche os olhos. Senhor bendito, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor nos encha de confiança em Ti, ó Deus. Aumenta a nossa fé no Senhor. Ó Deus, suplicamos que o Senhor nos perdoe pelas muitas vezes que fomos negligentes e desobedientes. E, ó Deus, torcemos o rumo da nossa vida buscando coisas dessa terra. Coisas, ó Deus, que são aparentemente úteis, mas que no final das contas não passam de coisas inúteis, porque elas vão se corroer, ou vão ser roubadas, ou alguém vai tirar de nós, o governo pode tirar de nós. Mas são coisas inúteis. Ajude-nos a viver, ó Deus, para a glória do Senhor, porque assim nós vamos acumular tesouros no céu. Porque assim fazemos a vontade do Senhor. Porque assim nós demonstramos que o nosso coração está realmente alicerçado e confiado e refugiado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui nesta noite, para que saímos daqui convencidos a viver esta vida de plena confiança no Senhor, e que o Senhor, pelo Teu Espírito, encha o nosso coração e nos capacite a confiar em Ti de todo o coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar